Olá, sejam bem-vindos a Doug News Expansão da Consciência. Meu nome é Douglas Allegrini, eu sou advogado criminalista, professor de língua portuguesa, um apaixonado pelo estudo do comportamento. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante polêmico e atual, a liberdade de expressão, o politicamente correto e a honra das pessoas. Inicialmente, temos que dizer que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 4, diz que é livre a expressão do pensamento, a manifestação do pensamento e vedado o anonimato. Então nós temos aqui, já de cara, uma restrição à liberdade de expressão, que é você não poder não se identificar. Você é obrigado a se identificar para expressar o seu pensamento. Até aí, sem nenhum problema. Afinal de contas, você vai se identificar dizendo o que você pensa de alguma coisa. Ocorre que nenhum direito ele é absoluto, não obstante seja fundamental. Porque assim como o artigo 5º, inciso 4, fala da liberdade de expressão, também diz no artigo 5º, inciso 10, que você não pode atacar a honra de ninguém. Você não pode violar a intimidade das pessoas. Você não pode fazê-lo. O artigo 220 também garante a liberdade de expressão, onde você poderia, entre aspas, criticar qualquer membro do poder, sem problema nenhum. Ocorre que quando você faz isso, você tem que embasar e fundamentar. E uma coisa muito importante é que você tem que entender que um direito fundamental não pode excluir o outro. Portanto, sendo o direito uma obra humana, o artigo 5º ele vai garantir a liberdade de expressão, mas também vai garantir o direito à preservação da intimidade, da honra, a dignidade humana, que também está no artigo 5º, só que no inciso 10. Então, veja, um princípio de direito fundamental não pode ferir o outro. Então existe sim uma limitação, o direito não é absoluto. Sob pena de ser absoluto, o direito se colidir com o outro, o que não é admissível no ordenamento jurídico, causaria uma balbúrdia. Hoje nós vivemos um momento muito delicado com relação à liberdade de expressão. Eu digo isso e tenho que dizer com palavras bastante escolhidas para que não haja problemas, em virtude de que qualquer fala que se faça hoje, você está atacando um lado ou atacando o outro. Eu quero dizer aqui o seguinte, essa é a minha opinião, tá? Estou me colocando em público, sujeito a críticas, a comentários, a várias coisas. Inclusive hoje com essa, entre aspas, política do cancelamento. Eu não tenho medo disso em virtude de saber que o que eu estou dizendo está de acordo com a minha consciência. Pode ser que não agrade a todos, eu também não tenho a pretensão de fazê-lo. Mas eu quero ser, pelo menos, coerente comigo mesmo. Então eu digo o seguinte, eu não apoio nem a direita e nem a esquerda. Isso não quer dizer que eu esteja em cima do muro. Eu tenho uma posição sim. Quando a direita faz alguma coisa que eu entendo que é correta, eu aplaudo e divulgo. E se depender do incentivo, incentivo. Se a esquerda o fizer, faço a mesma coisa. Eu não tenho essa de direita e de esquerda, porque hoje no Brasil virou uma coisa assim, uma atitude maniqueísta. Ou você concorda com tudo de um lado, ou você concorda com tudo do outro. Eu vejo da seguinte forma, para fazer uma analogia bem rápida com os senhores. Vejam, eu gosto de rock and roll, eu gosto de uma banda. Eu sou obrigado a gostar de todas as músicas que a banda faz? Se ela tem 100 músicas, eu posso não gostar de 2 ou 3. Isso não me faz nem deixar de gostar do rock and roll, nem tampouco gostar da banda. Porque as 98 ou 97 outras músicas eu gosto. Eu posso me dar o direito de não gostar de 3, sem que com isso eu tenha que abandonar o rock and roll, deixar de gostar do estilo, deixar de gostar da banda. Então é isso. Só que no Brasil hoje, com essa polarização que para mim parece ridícula, tá? Eu acho um absurdo esse tipo de coisa. Parece até a época em que o regime militar colocava Brasil, ame-o ou deixe-o. Aqueles que são da minha geração sabem do que eu estou falando. Agora eu pergunto, amar o Brasil então naquelas condições era o quê? Gostar de tortura, aceitar a restrição, a censura, os atos institucionais? É isso que quer dizer isso? Então amar o Brasil? Ou então deixá-lo, vai embora do Brasil porque você não concorda com a tortura, você não concorda com a censura, você não concorda com nada disso. Não, eu acredito que tem que haver um meio termo. Por que nós temos que ser radicais? Aliás, radical sempre vai quebrar a cara, tá? Porque o radicalismo, como todos os excessos da vida, em tudo que você faz com excesso, não dá certo.
Até mesmo se você beber água, que é algo super saudável e recomendável, se você beber demais, você pode passar mal e morrer. Então, se até um elemento natural tão importante na nossa vida tem limites, excessos não são admissíveis. Então eu me coloco dessa forma. Quero dizer o seguinte, qualquer manifestação, ela é válida. O artigo 220 da Constituição Federal garante isso também, na liberdade de expressão. Agora, a manifestação ela tem que ser pacífica. Qualquer manifestação que não seja pacífica, ela não é uma manifestação democrática. E não se pode apregoar por aí e nem disseminar, proliferar o ódio. Esse tipo de coisa não funciona no Estado democrático de direito. Temos que nos ater aos objetos que estão ali para serem discutidos, levá-los à baila para que pessoas que são importantes tragam-nas, a fim de que nós possamos examiná-las e observar aquilo que é possível fazer para melhorar. Então eu diria o seguinte, se a direita tem um projeto que deu certo no Brasil, que fez os brasileiros melhorarem de vida, eu apoio esse projeto. Se ela fizer algo que, ao contrário disso, prejudica, eu sou contrário àquilo que a direita fez. Eu posso elogiar uma coisa que ela fez e ser contra a outra. E vice-versa com relação à esquerda, a mesma coisa. Quando, por exemplo, houve o problema da prisão já na condenação da segunda instância, quando o Tribunal de Justiça confirma a primeira instância, a decisão do juiz, e manda prender na segunda instância, o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento, permite isso, eu me coloquei contrariamente. Por quê? Porque do ponto de vista jurídico e não político, até alguns me perguntavam, porque beneficiou um certo candidato que hoje ocupa uma posição que é a mais elevada do Brasil, que seria favorecido caso não houvesse a prisão na segunda instância, houvesse ainda recursos e essa pessoa permanecesse, ainda que condenada na segunda instância, em liberdade. Entretanto, na verdade, eu não fiz isso por uma questão política. Eu não tenho nada a favor nem contra esse cidadão. Eu estou dizendo aqui do ponto de vista jurídico, porque o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, diz textualmente, literalmente, que ninguém será considerado culpado senão depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Portanto, para mim, o trânsito em julgado é constitucional para que se possa aferir a culpabilidade. Quando não houver mais nenhum recurso, ou havendo, não houver sido obedecido o prazo para interpô-lo, e esgotaram-se todos os meios recursais, transitado em julgado, aí sim prender o indivíduo ou absolvê-lo, de acordo com a última decisão da Corte mais elevada do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. Aí neste caso sim, mas antes disso não, até porque não faz sentido você prender alguém quando na verdade a política penitenciária é caótica. Nós sabemos que os presídios não reeducam, não ressocializam ninguém. Eles podem, quando muito, punir, mas mesmo assim a punição ela não é uma punição que seja adequada a ponto de realmente satisfazer o indivíduo que foi vítima de um crime. Então é falido. E por que nós vamos colocar alguém na cadeia? Porque na segunda instância essa pessoa foi condenada, se ela ainda tem recursos a fazer, a Constituição garante isso. Quando, se houver algum problema no meio termo disso tudo, pode ser decretada prisão preventiva a qualquer tempo. Artigo 312 do Código de Processo Penal, quando colocar em risco a ordem pública, a instrução processual, a aplicação da lei penal. Então não existe motivo para prender alguém na segunda instância, no meu entendimento. Tem advogados e colegas e operadores do direito, e juízes e promotores que têm opiniões diversas ou que comungam no meu entendimento, alguns juristas. Mas é uma democracia, cada um de nós pode. Agora, eu não me coloquei nessa forma como um político, nem tampouco com qualquer abordagem no âmbito político, no cenário político. Eu o disse como advogado, como estudioso do direito, como alguém que visa a Constituição Federal como uma norma fundamental, de acordo com a teoria de Hans Kelsen. E o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Portanto, tanto ele quanto o Ministério Público, que é o órgão fiscalizador da lei e da acusação penal, pode também ter um entendimento diverso desse, e muitas vezes o tem. Agora, eu entendo que haja uma insatisfação pela morosidade do judiciário para que aprecie os casos e venha julgá-los. Entretanto, não se pode pegar uma cláusula pétrea, aquela que não se pode modificar nem por emenda constitucional, não se pode pegá-la e simplesmente, ao bel prazer da política, modificá-la, interpretá-la da forma como quiser. Não é assim. Senão a Constituição deixa de ter a segurança jurídica de um Estado democrático. É isso que eu quero dizer. Outra coisa, com relação ao humor.
que hoje nós temos que tomar cuidado com a nomenclatura que usamos. Hoje você não pode dizer humor negro, porque vão fazer uma associação a uma raça que não tem nada a ver com o termo.